Bom, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar participando desse evento, aqui em nome da FGV Direito Rio. Sou professor da Faculdade de Direito da FGV. Nós estamos extremamente animados e comprometidos com esse projeto de desenvolvimento de modelos jurídicos para a implementação de parques no país. E, como a gente está com um tempo curto, vou deixar os comentários um pouco mais para frente, mas só para relembrar aqueles que tiveram ou aqueles que não tiveram a oportunidade de estar no painel da manhã, a partir das discussões de alguns desafios que a gente está vendo no Aterro do Flamengo, os desafios que foram apresentados em relação ao Central Park, fica muito claro que parte, como o Guilherme colocou, da boa vontade que se tem, em geral, na implementação do sistema de parques sustentáveis no Brasil, esbarra na modelagem jurídica, naquilo que é possível, naquilo que é permitido pela legislação nacional. E o papel um pouco desse painel aqui da tarde através dos diversos debates que vão ocorrer aqui, discutir um pouco quais são essas formas de viabilizar, quais são os desafios, onde é que é possível avançar, onde é que não é possível avançar. E, para começar, eu tenho a honra de convidar para vir para o palco a professora Patrícia Pinheiro, que é minha colega na FGV Direito Rio. Ela é mestre e doutora pela USP em São Paulo e é pesquisadora do Centro de Direito e Economia da FGV. Patrícia vai fazer a primeira palestra, depois a gente vai convidando os demais palestrantes. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Arquifuturo, do CEMEIA e da Prefeitura do Rio de Janeiro para participar desse evento. Essa apresentação que eu vou fazer para vocês é uma parceria do Centro de Pesquisa em Direito e Economia com o Centro de Meio Ambiente, já dizendo que eu sou do Direito e Economia, eu não sou da área ambiental, e isso vai ficar mais claro. Então, ao longo da apresentação, a minha perspectiva é mais uma perspectiva de direito administrativo urbanístico. E é importante dizer também que eu não sou parente do professor Rômulo Sampaio, né? Nós temos muitas parcerias aí, já há muito tempo discutindo questões de direito administrativo e de direito ambiental, então a gente sempre faz essa ressalva, né, de que não é um ato de nepotismo, não é uma ação em família, as nossas apresentações em conjunto. E, na verdade, eu queria pedir 2 minutos iniciais da atenção de vocês para dizer o seguinte, quer dizer, da perspectiva de quem olha esse tema do parque pensando as questões jurídicas, parques podem ser coisas muito diferentes, né? Então, nós temos Parque do Flamengo, Parque Madureira, Parque Citier, Parque da Tijuca, Parque Lage e, muito em breve, né, o Parque Olímpico. Essa é a perspectiva de como ele vai ficar para os Jogos de 2016. Isso só para dar exemplos, né, dos parques aqui da nossa cidade. Quer dizer, logicamente que a estrutura, a organização, os serviços que podem ser oferecidos num parque que é uma unidade, que seja uma unidade de conservação, que tem uma perspectiva ambiental grande, é diferente para o direito do que um parque meramente, digamos, urbanístico, um parque que não tenha, né, uma preocupação primeira de natureza ambiental. Então, quer dizer, a gente está trazendo aqui uma primeira distinção que, para o direito, é uma distinção muito importante, que a nossa, inclusive aqui na cidade do Rio de Janeiro, a nossa legislação, o nosso plano diretor, que é uma lei complementar bastante recente, abraça. Quer dizer, eu tenho de um lado parques que têm uma relevância ambiental grande, uma relevância ecológica grande, e por isso são tratados pelo direito, primeiramente, de uma perspectiva do direito ambiental, especialmente, né, por meio da lei do sistema de unidades de conservação. E para os demais parques, né, parques que o nosso plano diretor chama de parques sem relevância ecológica, esses aí são regidos prioritariamente pelo direito
urbanístico. Não que uma coisa seja excludente da outra, é claro que eu vou ter questões urbanas, posso ter questões urbanas numa unidade de conservação e posso ter um ou outro tema ambiental num parque chamado sem relevância ecológica, mas logicamente que por uma questão de grau, isso faz diferença e isso vai trazer regimes jurídicos bastante diferentes. Num primeiro momento, né, com relação à perspectiva da área. Geralmente eu tenho unidade de conservação fora do centro urbano e tenho os parques ditos sem relevância ecológica dentro dos centros urbanos. Por isso mesmo, né, eu vou ter prioridades de uso diferentes. Quer dizer, a primeira prioridade de uma unidade de conservação, como o nome diz, é conservação, né, ainda que algumas unidades sejam integrais e outras sejam de manejo sustentável. A finalidade primeira é a conservação do meio ambiente. Já nesses outros parques, nos parques propriamente urbanos sem relevância ecológica, geralmente a finalidade está ligada mais à questão propriamente do lazer e eventos culturais. Na questão do regime jurídico, eu também tenho diferenças, porque na parte do direito ambiental, eu tenho uma competência que é concorrente da União com os estados e também dos municípios, ao passo que os parques propriamente urbanos, eles são matéria quase que exclusivamente do direito local, do direito municipal, muito focado no plano diretor da cidade, mas também influenciado pela lei de uso e ocupação do solo, não é? As outras leis do município. E por isso mesmo, no que tange a fiscalização e a ordenação desses parques, os parques ambientais têm a ingerência das 3 entidades da federação, ao passo que o parque propriamente urbano, né, geralmente atrai a questão do poder de polícia municipal. Mas só para mostrar como essa linha pode ser tênue, né, nós temos um parque recente, né, uma unidade de conservação recente aqui no município do Rio, que é esse monumento natural, que é o Parque Natural Municipal da Paisagem Carioca, mas dentro do centro urbano impossível, né? Tá ali a Urca, Botafogo, Flamengo, né? Então, reconhecido como uma unidade de conservação, mostrando que aquela nossa tabela dicotômica, ela também não fecha, né, perfeitamente. Bom, uma cidade como Rio de Janeiro, né, e com um plano diretor bastante atual, tem muitas disposições acerca, né, da preservação e da valorização dos parques, áreas verdes e áreas de lazer. Palavras essas que nós vamos ter que enfrentar uma pergunta sobre se estão, por acaso, no plano diretor ou se efetivamente para alguém da área de direito vai se querer fazer uma diferenciação entre o instituto jurídico do parque, sim, porque advogado gosta de instituto jurídico, né? Então nós podemos ter muitas discussões sobre se áreas verdes são parques, se áreas de lazer são parques, e já adianto que a resposta não é simples. Se você olha de uma perspectiva urbanística, a sua tendência é dizer que o que tem relevância ecológica, o que é a área verde, não é exatamente parque urbano. Se você olha disso da perspectiva do Ministério do Meio Ambiente, ele vai incluir os parques urbanos na categoria de áreas verdes. Algumas coisas interessantes é que no município do Rio de Janeiro, né, os parques, as praças, as áreas verdes como um todo, têm como essa destinação primeira de servir a comunidade, né, como bem de uso comum do povo, e a afetação primeira a essa questão da convivência social, né? São espaços vocacionados à melhoria da vida das pessoas, né? Do lazer, da cultura, são áreas de encontro das pessoas. E o que então, né, cabe ao poder público, não é? Cabe ao poder, o que pode ser provido a essa sociedade por meio desses parques urbanos? E aí eu pensei aqui uma lista, né, que claramente não é exaustiva, mas nós temos toda a parte de cuidar da parte verde que esses parques tenham, então plantio, poda e manutenção dessas áreas verdes. A questão da segurança, né, que é muito relevante para garantir o efetivo convívio das pessoas. Equipamentos de lazer, quer dizer, quem é que vai colocar e manter os equipamentos de lazer? Áreas de alimentação, será que nós queremos que haja áreas de alimentação para o convívio das pessoas nesses parques urbanos?
Vamos ter ciclovia? Quem vai cuidar da ciclovia? De quem é a responsabilidade pela ciclovia? Vamos ter mobiliário urbano? Quer dizer, vamos ter placas indicativas? Vamos admitir publicidade? Não. Como é que nós vamos organizar esse conjunto de atividades que, com relevância jurídica, não é? E, principalmente, como é que nós vamos custear a sobrevivência, a manutenção e o incremento desses parques urbanos? A primeira pergunta que me parece que é pertinente toda vez que nós vamos criar um parque, né, ou que nós vamos repensar o manejo e a estruturação de um parque, é perguntar qual é a função primeira, quer dizer, o que nós queremos com aquele parque. Estamos falando de um parque que seja unidade de conservação, então a finalidade primeira é a questão ambiental? Ou estamos diante de um parque cuja finalidade primeira é lazer, é cultura? Vamos admitir, ainda que como uso secundário, alguma exploração econômica daquele parque? Vai ter ingresso? Não vai ter ingresso? Vou ter uma área de alimentação que possa cobrar? Não possa? Quer dizer, quais são as finalidades, quais são os usos e que remunerações nós vamos atrelar, não é, a esses diferentes usos? Porque isso nos leva à nossa próxima questão, que é, afinal de contas, quem vai custear a existência, a manutenção e, principalmente, a preservação no longo prazo, né? Que não virem, não é, parques que são muito lindos no dia da inauguração, mas que no médio e no longo prazo terminam por se deteriorar. E, fundamentalmente, nesse momento, a sociedade tem que se perguntar se o custeio vai vir do orçamento público, não é? Portanto, de toda a sociedade que contribui com seus impostos para a conformação do orçamento, e o orçamento, então, é que vai custear a existência dessas áreas públicas urbanas, ou se, na verdade, quem vai custear é tão somente o usuário do parque, né? Por meio, talvez, da cobrança de ingressos, quer dizer, posso fechar o parque? Não posso. Posso cobrar ingresso? Não posso. São questões que, para o direito, né, são bastante relevantes e onde o direito vai encontrar economia para fazer um projeto que seja sustentável no longo prazo. E aí vem a outra pergunta que os meus colegas de mesa vão ter capacidade de responder e de aprofundar muito mais do que eu aqui, que é o seguinte: partindo do pressuposto que nós vamos fazer a gestão desses parques, pensar a possibilidade de inclusão da sociedade, seja através da sociedade civil organizada, seja através, eventualmente, de uma sociedade com fins lucrativos, né? E pensar aí os modelos de concessão ou de parcerias público-privadas. Só que, para nós chegarmos nessa pergunta, tem uma pergunta anterior que tem que ser feita, que é: eu vou fazer a gestão integrada daquelas atividades todas que nós vimos, quer dizer, eu vou fazer uma gestão unificada disso tudo, ou eu vou fazer uma solução jurídica diferente para cada questão? Então, por exemplo, eu poderia ter uma opção onde eu delegaria só a área de alimentação. Eu poderia ter uma opção na qual eu teria uma área de shows, por exemplo, né, de espetáculos, que eu alugaria só aquele pedaço e só permitiria a exploração econômica daquela atividade privada. Essa é uma decisão importante porque vai influenciar diretamente na modelagem econômica que se vai adotar. Então, por exemplo, para ilustrar isso que eu estou dizendo, a gente tem aqui uma cidade do Espírito Santo que fez uma opção tão simplesmente por fazer uma concessão para os quiosques. Então, o parque, em princípio, é gerido, né, eu imagino que pelo governo do município, mas haverá ali uma concessão privada, uma ou mais, operando apenas os quiosques. Temos um outro exemplo, né, que é um parque bastante recente. Esse parque foi criado o decreto é de janeiro agora de 2014, que é o parque lá no Vale do São Francisco, que tem grutas, né, e mananciais muito importantes. Esse parque, a opção já foi, né, esse aqui é uma unidade de conservação, portanto, aqui você já tem uma gestão conjunta e integrada do Instituto Estadual de Florestas com a empresa, né, concessionária que opera a parte de saneamento, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, se associaram, então, o Instituto Estadual de Floresta
com a Copasa para fazer a gestão associada desse parque como um todo, mostrando aqui que temos, né, possibilidades diferentes jurídicas de solução para os problemas dos parques. O que quer que se venha decidir, né, um ponto fundamental e que hoje já quase vira lugar comum nos fóruns de debates sobre intervenções em espaços públicos da cidade, é a importância da participação da sociedade, né? Que essa decisão sobre qual é o uso que vai se dar àquele espaço público, àquele parque urbano, seja o mais possível dialogado com a sociedade, seja ouvida a comunidade que vai ser diretamente afetada. Só apenas ilustrativamente, eu estou mostrando aqui a norma da nossa lei orgânica aqui do município do Rio de Janeiro, que prevê justamente isso, né? A participação da comunidade na parte de organização desses espaços urbanos, nessas tomadas de decisão. Agora, sendo fundamentalmente a questão urbana uma questão municipal, não é? A primeira coisa que é importante nós sabermos é que esse regime jurídico ele pode variar profundamente de uma localidade para outra, né? E no país temos mais de 5.000 municípios, o que nos leva a uma potencialidade de 5.000 regimes jurídicos distintos para cuidar daqueles parques que sejam propriamente urbanos. E já encerrando, só mostrar a vocês alguns desafios que podem estar presentes numa sociedade e não está em outra. Então, por exemplo, para nós, né, para quem aqui é morador da cidade do Rio de Janeiro, nós, ao trabalharmos a questão da gestão dos nossos parques urbanos, um ponto que nós vamos ter que considerar é a questão do artigo 235, que traz aí um desafio, não é? Porque tem um trecho ali final onde ele diz, entre outras coisas, que os nossos parques são patrimônio público inalienável, sendo proibida a sua concessão ou cessão, bem como qualquer atividade ou empreendimento público ou privado que danifica ou altere as suas características. Então, temos aí um esforço argumentativo para saber como é que nós fazemos com as concessões e as cessões dos nossos parques aqui no Rio de Janeiro. Também na Lei Orgânica do Rio, nós temos uma previsão que os parques e praças, como nós já tínhamos visto, são para uso do povo e admitidos outros usos apenas de forma excepcional e precária. Quer dizer, será que nós conseguimos pensar modelos de gestão mais definitiva da participação com a iniciativa privada, apesar dessa restrição de que essa exploração é em caráter excepcional e precário? Lembrando que essas são considerações, são possíveis limitações que talvez não haja em outras cidades, em outras leis orgânicas, nem em outros planos diretores. Bom, essas são só assim algumas considerações iniciais para as nossas reflexões e eu fico desde já à disposição para o debate, reiterando o agradecimento pela oportunidade. Obrigada. Bom, para quem viu a palestra de manhã sobre o Central Park, a gente vê esses desafios que a Patrícia coloca, especialmente nesse tema da gestão integrada, da possibilidade de você ter vários atores trabalhando e com responsabilidades e competências para o mesmo tema, mostra que o desafio jurídico ele é bastante interessante. Para o próprio Parque do Flamengo, a gente viu aqui, não existe não só uma multiplicidade de atores envolvidos, por exemplo, no nível municipal, mas também você tem atores no nível federal. Então, você tem que compatibilizar todos esses interesses e competências legislativas e executivas distintas. Para a gente dar sequência a esse painel, eu vou chamar agora o professor Maurício Portugal, que também é professor da graduação e da pós-graduação da Faculdade de Direito da FGV Direito Rio, é professor também da Sociedade Brasileira de Direito Público, é mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard e vai tratar aqui um pouco mais especificamente sobre o tema das parcerias, dos modelos de concessão, para a gente aprofundar um pouquinho mais. Maurício. Boa tarde, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para participar desse evento, dizer que é um grande prazer estar ladeado, né, pela Patrícia, pelo Álvaro, pelos demais colegas que participam desse debate. Assim, o meu tema, eu não vou, ao contrário da Patrícia, né, que tratou de aspectos jurídicos super relevantes e com a apresentação super organizada,
o que eu pretendo fazer é falar um pouquinho da nossa experiência em PPPs e concessões no Brasil e dessa tentativa, né, que a gente está fazendo, né, de aplicar o regime das PPPs e das concessões aos parques, né. Primeiro, assim, o que é interessante, né, eu acho que a gente não se dá conta disso geralmente no Brasil. O Brasil foi um dos países do mundo que fez o maior programa de participação privada em infraestrutura, né? Nós, brasileiros, às vezes não notamos isso, mas por qualquer medida que você utilizar para mensurar o tamanho do programa de participação privada em infraestrutura, né, por meio de concessões, PPPs ou outros arranjos semelhantes, né, o Brasil está ali sempre entre um dos 3 países que conseguiram fazer um programa mais abrangente, com experiências mais diversas, né, e gerar, com isso, recursos para investimento nos serviços e recursos para o erário, né, recursos esses que foram utilizados ou para pagar dívida ou para fazer investimentos nas áreas sociais. Então, quando a gente começa a falar de PPP, concessões no mundo ambiental, né, na área ambiental, a gente está, um setor, é um novo setor, é uma expansão de um grande programa que a gente já tem, né, de uma experiência múltipla, ampla, reconhecida em vários setores como experiência de sucesso, em outros nem tanto, mas uma expansão e uma aplicação de toda uma massa crítica que foi produzida ao longo dos últimos 20 anos. Então, quando a gente começa a discutir isso no setor de parques, no setor ambiental, eu acho que o primeiro grande desafio, e eu estou falando isso na posição de alguém que teve a oportunidade, juntamente com o pessoal do CEMEIA, juntamente com o pessoal do governo de Minas, de participar da estruturação jurídica da Rota Lund em Minas Gerais. O primeiro desafio é como é que a gente relê toda essa experiência que existe em outros setores, experiências boas e ruins em outros setores, e traz isso para o mundo dos parques, do meio ambiente, né? É um desafio enorme e tem a ver com você conseguir refletir o que é que seria melhores práticas na estruturação de concessões e PPPs e como essas melhores práticas serão adequadas, né? Serão, digamos assim, customizadas para quando a gente fala de parques, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? A gente não parte do zero, a gente parte de uma gama ampla de conhecimento sobre esse assunto para tentar aplicar ao mundo dos parques, né? E aí, assim, feita essa primeira consideração, e tentando olhar da perspectiva das melhores práticas, o que eu queria mencionar para vocês, digamos assim, é o ganho que já se tem hoje, né? E aí, já parabenizando, de certa forma, o trabalho que o CEMEIA fez, que o Estado de Minas fez nesse sentido, o ganho que a gente teve em fazer esse esforço de aplicar melhores práticas na estruturação de um primeiro projeto, que, para mim, é um projeto piloto, né? Que é o projeto lá da Rota Lund. E eu quero mencionar coisas específicas e talvez que são diferentes e, portanto, não tem muita coerência, né? Mas que eu acho que vale a pena para indicar para os senhores, né? O tipo de reflexão, a importância dessa reflexão que se faz quando você começa a imaginar a possibilidade de trazer a iniciativa privada, né, para gerir, para investir em primeiro lugar, né, e gerir e operar parques, né? Aí eu acho que vale a pena a gente separar, olhar, né, a PPP, e falando da PPP da Rota Lund, olhar basicamente 3 partes do contrato, né, que são partes, digamos assim, centrais de um contrato de PPP, de um contrato de concessão. E eu vou tentar vincular algumas discussões que a gente tem aqui, teve lá na Rota Lund, com discussões que você tem em outros setores, né? Então, basicamente, o contrato de PPP e concessão tem 3 partes principais, né?
A primeira parte, a mais importante delas, é o que eu chamo de cerne do contrato, né? Esse cerne do contrato, que caracteriza o cerne do contrato, é aquilo que o governo quer comprar da iniciativa privada, né? E como é que a iniciativa privada vai ser remunerada por isso. Em contratos de concessão e PPP, aquilo que o governo quer comprar da iniciativa privada, né, a forma mais eficiente de você definir isso, é por meio de indicadores de resultado, por meio de indicadores de serviço. Só para apontar para os senhores a mera reflexão no mundo público, né, sobre o que é que exatamente o poder público quer comprar e qual é o resultado final que o poder público quer disso, essa reflexão tem um poder, na minha opinião, tendo visto isso acontecer em outros setores, revolucionário em si, tá? Só para dar alguns exemplos, aí saindo um pouco do mundo ambiental para criar alguns paralelos, no setor de saúde, né, existe uma série de hospitais operados pela rede pública, pela operação direta do Estado, com funcionários públicos, etc. Esses hospitais, raramente existe, né, algum tipo de reflexão e de instrumento, né, para que esses hospitais cumpram determinados índices no que diz respeito à qualidade à saúde, né, de prestação de serviço assistencial, de prestação de serviço de saúde. Quando se começou a discutir a PPP do Hospital do Subúrbio, foi necessário, que foi a primeira PPP no setor de saúde, foi necessário buscar na iniciativa privada, tentar achar nos hospitais privados, no mundo privado, o que era indicador de qualidade de saúde na gestão de um hospital, né? E se você pega lá o que aconteceu, como foi feito lá a estrutura do PPP do Hospital do Subúrbio, você tem, na verdade, 31 indicadores de qualidade de saúde que foram colocados lá, né? O Hospital do Subúrbio é a primeira PPP de hospital do país, é um hospital de emergência, tem uma série de circunstâncias muito específicas dele, esses indicadores, portanto, não seriam universalizáveis. Mas pouco tempo depois, né, aqui no Rio de Janeiro, quando estavam discutindo o Hospital da Mulher, você vê aparecer no edital, né, uma contratação que não era uma PPP, era uma contratação de gestão do hospital por 5 anos, por meio da Lei 8666, portanto, um contrato tradicional, né? Quando você olha os indicadores que estão lá, você vai ver que tem uma semelhança na sua estrutura com o que se fez no Hospital do Subúrbio, né? Então, o fato de você ter iniciado uma reflexão sobre como controlar qualidade, controlar o resultado final do serviço, tá, no mundo das PPPs, tá, e no Hospital do Subúrbio, influenciou o contrato tradicional da Lei 8666. Se viu que aqueles indicadores de resultado são indicadores que você pode usar em outros contratos, em outras formas de contratação, né? E eu tenho a impressão que isso vai acontecer também aqui no mundo ambiental. Na hora que a gente conseguir definir qual é o conjunto de resultados, né, que o poder público quer de um determinado parque, de uma determinada unidade de conservação, da gestão daquela unidade de conservação, né, isso tem um impacto multiplicador, né? Você vai pensar em relação a mas toda a reflexão que você faz, você aproveita, né, para outros casos, né? Então, dar um outro exemplo, aqui bem mais distante agora do mundo dos parques, que é o exemplo de concessões de rodovias, né? Que é uma coisa que já se faz no Brasil há muitos anos. O Brasil tem o maior programa do mundo de concessões de rodovias, mas a reflexão sobre os indicadores de serviço de rodovia que começou a se fazer lá na década de 90 mudou completamente o panorama da gestão de pavimentos de rodovia, né? Até a década de 90, quem fazia a gestão de pavimentos era o poder público. Quando a gente conseguiu especificar resultado de serviço de pavimento, né, em vez da gente... Veja a diferença, né? Tradicionalmente, o poder público, quando contrata uma obra, ele vai lá e diz: eu quero um pavimento com 5 centímetros, usando tal material, tal tipo de brita, tal tipo de asfalto, né? Então, o poder público especificava a obra. Olha a mudança de perspectiva quando ele começa a dizer assim: olha, não importa como você faça essa obra,
eu quero que você me dê um pavimento que tenha tal índice de regularidade longitudinal, ou seja, que seja um pavimento lisinho, que gere conforto para o usuário. Como você vai construir é um problema seu. Né? Se você quer usar concreto, Portland, se você quer usar asfalto, é um problema seu. Tá? Eu quero um pavimento que tenha uma taxa de rugosidade X, ou seja, um pavimento que gere atrito e, portanto, dê segurança de que os carros não vão ficar derrapando. Né? Como você vai produzir essa taxa de rugosidade é um problema seu, iniciativa privada. Essa especificação dos resultados, né, a partir de indicadores técnicos, fez com que a iniciativa privada pudesse achar formas muito mais eficientes de implantar e gerir pavimentos do que o poder público fazia. Né? E hoje o contexto é completamente diferente do que você tinha 20 anos atrás. A tecnologia mudou por conta dessa forma de contratação do poder público. Eu tenho a impressão que esse tipo de coisa a gente pode ver acontecer também aqui no mundo do meio ambiente. O segundo pedaço do contrato, que é um pedaço extremamente relevante, né? A gente estava falando aqui do cerne do contrato de concessão, do contrato de PPP. Segundo pedaço do contrato... Bom, deixa eu fazer um comentário. Em relação ao cerne ainda, quando você volta e olha a discussão que a gente teve na Rota Lund, era muito interessante assim, como a gente não tinha claro qual o limite do que... não só quais as atribuições que deveriam ser transferidas para a iniciativa privada, quando a gente começou a discussão, mas também qual o limite do que era possível delegar à iniciativa privada. Né? E aí eu saio novamente um pouco aqui da Rota Lund para falar de um outro setor em que teve uma discussão muito forte sobre isso, que foi o setor de presídios. Né? Em presídios, você tem uma discussão de qual quanto de poder disciplinar você pode delegar ao parceiro privado. Né? Qual é o limite disso? Porque o monopólio da força é do Estado. Né? Na Rota Lund, a gente discutia o que é que você vai transferir. Você vai transferir o monitoramento do parque? Bom, monitoramento é alguma coisa que é transferível. Né? Mas, e se alguém invadir? O que é que você faz? O privado tem a obrigação, de alguma forma, de impedir que alguém invada o parque, a área do parque? Ou isso é uma função que não pode ser passada para a iniciativa privada? Tá? Em regra, você não quer que, por exemplo, invasão por pessoas de baixa renda, ocupações por pessoas de baixa renda, por exemplo, sejam tratadas a partir da perspectiva da segurança patrimonial, que é a forma que a iniciativa privada trata isso. Né? Você geralmente quer que o poder público trate disso com viés social, com toda uma série de cuidados, né? Que a iniciativa privada, em regra, não tem. Né? Não é à toa que em todas as concessões de infraestrutura, grandes infraestruturas, em regra, né? O risco, por exemplo, de custos gerados por manifestações sociais é um risco atribuído ao Estado. Né? Por que isso? Porque você não quer que a iniciativa privada trate uma manifestação social a partir da perspectiva da segurança patrimonial. Né? Você tem que ter gente preparada para lidar com manifestações sociais. Então, essa é uma discussão que a gente teve na Rota Lund. Né? Qual é o limite? Até onde a gente pode ir? Né? E é uma discussão que já tinha acontecido em outras concessões, em outras PPPs, e a gente pode aproveitar dessa discussão dos limites, por exemplo, do poder de polícia, até onde você pode delegar, até onde a atividade de monitoramento é delegável, que tipo de segurança é viável fazer, até onde vai a iniciativa privada, até onde vai o poder público, e a gente pode aproveitar isso na Rota Lund. Né? Para além disso, em relação à distribuição de risco, né? Então eu falei do cerne do contrato, agora eu vou falar de um outro problema, e eu tenho muito pouco tempo para isso, que é o problema da distribuição de riscos contratual. Está falando de um contrato de 20, 30 anos, que você transfere para a iniciativa privada a obrigação de investir num ativo qualquer, né? No caso, um parque, né? Fazer um investimento e ela vai se remunerar explorando aquele parque. Bom, ao longo de 20, 30 anos, aquelas obrigações que são o cerne do contrato de PPP vão ser afetadas por uma série de eventos que a gente não controla, mas que podem acontecer ao longo de 30 anos. Então, um outro desafio que a gente enfrentou foi
que tipo de riscos a iniciativa privada está disposta a tomar na gestão de parques. E mais do que isso, que tipo de riscos aquela iniciativa privada que a gente ainda não tem certeza da sua identidade, né? Porque você não tem ainda um mercado de gestores, um mercado enorme de gestores de parques. Você tem alguns, você tem lá o exemplo lá em Foz do Iguaçu, da Cataratas, né? Mas ainda é um mercado incipiente, né? Então, que tipo de risco você pode transferir para esse investidor? Qual é o risco que ele está disposto a correr, né? E, por fim, né, um tema que não é nem jurídico, meu tempo já acabou, eu tenho que fechar por aqui, teriam outras considerações que eu espero ter a oportunidade de fazer ao longo do debate, o problema da precificação desse risco, né, que não é uma questão jurídica. Eu até não fui eu especificamente que trabalhei com isso, o pessoal da LCA foi quem trabalhou com isso nesse projeto da Rota Lund. Mas eu acho importante falar porque num contexto como o nosso, atual no Brasil, em que há uma pretensão governamental de controlar e de regular a lucratividade nos processos de concessão, né? O que eu posso dizer, e vou dizer isso assim com todas as letras, até para criar um efeito talvez de choque, é que a gente se a gente quer fazer parceria público-privada no setor ambiental, a gente tem que estar disposto a deixar dinheiro na mesa pelo menos nos primeiros projetos, né? O risco é grande porque é novo, é uma coisa nova, é inovadora, você não tem um mercado consolidado, ninguém sabe o que será dessas concessões na área ambiental daqui a 20, 30 anos. Então, você precisa estruturar de maneira que você tenha retornos, que você deixe que a iniciativa privada possa ter retornos relevantes, né, para correr esse risco, né? E esse retorno vai ser corrigido pelo próprio leilão, pela própria licitação, né? Mas você fazer estudos de viabilidade com retornos apertados no setor inovador, no setor que você está inovando, é a coisa mais boba que você pode fazer, porque você corre o risco da licitação da vazia, e na hora que a licitação dá vazia, não é só que você volta para casa e reestrutura o seu projeto, não. Muitas vezes você mata politicamente o projeto, você inviabiliza o projeto politicamente, porque a janela que você teve de oportunidade política para fazer ele acontecer foi aquela. Aquele político não vai querer colocar de novo, porque para ele aquele é um modelo fracassado, né? Então, é extremamente importante a gente tirar da cabeça esse viés que ainda existe entre nós de controladores da administração pública, controladores dos retornos privados, e tentar fazer uma modelagem generosa, né, que possa, a iniciativa privada que entra tenha a perspectiva de lucro acima do normal, porque estamos falando de uma situação nova, né? E deixar que o leilão corrija. Vamos tentar fazer um leilão competitivo, vamos tentar fazer com que essa perspectiva de lucro atraia mais players, né? Mais participantes, e por meio de uma licitação competitiva isso seja ajustado. Queria mais uma vez agradecer o convite, pedir desculpas porque terminei passando do tempo, e ficar à disposição dos senhores para questionamentos, para conversar mais sobre o tema. Obrigado. Eu queria chamar finalmente a doutora Arícia Fernandes, que vai falar especificamente sobre a gestão de parques por organizações sociais. A doutora Arícia é titulada doutora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora da UERJ e procuradora do município do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por nós estarmos aqui, pelo convite, por participar do painel, né, daqui a pouco, com 2 professores que eu só conhecia pelos escritos. Parabenizar também a organização do evento, pela felicidade da escolha do local, da escolha do tema. A gente costuma dizer na academia, e começou, que certos temas estão à procura de um autor, né? O tema dos parques no Brasil é um tema, efetivamente, à procura de um autor. Mas eu vou correr com vocês para falar do nosso tema, cujo recorte metodológico é especificamente a gestão de parques urbanos por organizações sociais, no Brasil como um todo, porque a gente também vai falar do marco regulatório federal, mas com foco específico na legislação local da cidade do Rio de Janeiro.
o nosso roteiro é falar brevemente sobre a história dos parques, qual foi essa evolução do parque urbano na cidade do Rio de Janeiro, porque ele é um encontro, de certa forma, e a Patrícia tocava nesse ponto aqui, entre o direito urbanístico e o direito ambiental, qual é a sua natureza jurídica e quais são as suas possibilidades de gestão, seja ela própria, seja ela por particulares e, especificamente, como vai se dar essa gestão por organizações sociais. Tudo isso em 15 minutos. Para tratar da história, basta fazer um pulo, né? O passeio público é considerado o primeiro parque urbano do Brasil e, na época, ainda do Brasil colônia, ele servia à elite, à aristocracia. Né? No Brasil Império também, os parques que se criaram, a Quinta da Boa Vista, o Campo de Santana, também foram locais privilegiados, locais de um passeio só da elite, só da nobreza. Então, foram necessários 3 séculos para que esses parques fossem mais democráticos, para que eles fossem encarados como um local de acesso igualitário. Então, o Parque Madureira, na Zona Norte, é uma prova de que esses equipamentos precisam estar pela cidade como um todo. Toda ela precisa dessa integração. Por que seria um encontro do direito urbanístico com o direito ambiental? Né? Na verdade, são verdadeiros oásis no meio da cidade, no meio de um deserto urbano. Até 2050, a ONU publicou um estudo em 2012, dizendo que na América Latina e no Caribe, 89% da população vai viver em cidades, vai viver nesse deserto de concreto. Portanto, o parque urbano é um momento de encontro com a natureza, sim, senão não seria um parque, né? Seria apenas uma área verde. É um local de encontro consigo mesmo, é um local de encontro principalmente com o outro. Então, se a gente tivesse que falar de uma ética urbana, e esse ano a gente recebeu nos concursos, né, de doutorado, um dos temas é justamente esse, a procura de um autor, mas em matéria de parques naturais, a ética ambiental, e aí os ambientalistas falaram melhor sobre isso. Se você quer preservar a natureza porque ela tem um valor intrínseco em si mesmo, ou se você quer apenas conservá-la para que ela esteja a serviço do próprio indivíduo. Qual é a ética ambiental que está por detrás disso? E a gente pode parar para refletir. Qual é a ética urbana que está por detrás dessa aposta que a organização desse evento, por exemplo, está fazendo nos parques urbanos? É uma ética de integração da cidade? David Harvey, inclusive, está no Brasil, né? Ele explora essa questão da urbanização, da economia da urbanização. Ele vai dizer, é o lugar da festa. Né? Em Barcelona, as praças públicas são utilizadas para esse encontro. Não é um encontro só consigo mesmo com a natureza, é um encontro com o outro, é a alteridade. A ética por detrás disso é a integração da cidade. Por isso que é muito bacana a iniciativa daqui de explorar o Parque Cité, porque mostra que esse equipamento não tem que estar só na cidade formal, tem que estar também na cidade informal. Aliás, talvez ele seja um grande instrumento de integração dessa cidade informal para a cidade formal. E a Patrícia já falou, a natureza jurídica do parque é um bem público de uso comum do povo. E existem 2 formas de geri-lo no âmbito da administração pública, já que ele é um bem que integra a administração. Ou por administração própria, é que no município do Rio de Janeiro se faz, seja através da Secretaria de Meio Ambiente, existe uma fundação dentro da administração indireta municipal para cuidar só dos parques urbanos, a Fundação Parques e Jardins. Ou pode ser através de terceiros. Sejam esses terceiros organizações sociais, sejam, no futuro, assim que entrar em vigor a nova lei, as organizações da sociedade civil, seja também, através do mercado, o tema, né, do Maurício, através das parcerias público-privadas. O nosso tema é a gestão por organizações sociais. Qual é o nosso marco regulatório federal? A Lei 9637 de 98 criou a possibilidade de o poder público, em geral, poder estabelecer parcerias com a iniciativa privada, desde que elas estivessem atuando em áreas em que esse serviço não seja exclusivamente público. Por exemplo, a área de educação, a área de cultura, a área de preservação do meio ambiente. São serviços também de utilidade pública que podem ser prestados pelo poder público, mas também podem ser prestados pelo particular. Por que não uni-los? Por que não fazer um processo de cogestão? Essa é a razão de ser da existência das parcerias
com organizações sociais, que vão celebrar, então, seus contratos de gestão. Mas, na verdade, essa lei federal é uma lei híbrida. Em parte, ela disciplina normas para todos os entes federativos. Por exemplo, quando ela cuida de contratos. Os contratos, quando ela trata de contrato, essa lei se aplica a todos os entes da federação. Mas quando ela estabelece quais áreas vão ser objeto de contratos de gestão, isso está dentro da autonomia federativa de cada ente. O Estado de São Paulo, recentemente, esse ano mesmo, mudou a sua lei de organizações sociais, fez incluir nas áreas passíveis de qualificação como essa, justamente a área de meio ambiente, porque o projeto dele é fazer uma política pública de contratos de gestão para parques urbanos. Se nós precisamos, que dirá São Paulo. Então, ele escolheu essa área. No Rio de Janeiro, por exemplo, não havia na lei federal a área do esporte. Nós tínhamos equipamentos obsoletos, né, da época do PAN, tínhamos a perspectiva de virem outros como legado das Olimpíadas. Portanto, dentro das áreas, existe essa discricionariedade. E a pergunta é, a nossa lei municipal, o nosso marco regulatório, tem área de meio ambiente? De preservação e conservação do meio ambiente? Tem essa área. Portanto, é preciso, antes de mais nada, o que é uma organização social? É um título que você concede a uma entidade privada sem fins lucrativos. Não é uma nova pessoa jurídica, não. São as pessoas jurídicas que estão lá no Código Civil. Ou é uma fundação, ou é uma associação. Mas ela não pode ter fim lucrativo. Tudo que tiver de retorno financeiro tem que ser reinvestido no seu objeto social. E, se ela preencher uma série de requisitos em cada uma dessas leis, em cada um dos 5.565 regimes jurídicos municipais, no caso de municípios, coloca mais os estados, coloca mais a União, mas se ela preencher, para cada uma dessas legislações, os seus requisitos, ela tem a possibilidade de ser qualificada como organização social. Lamentavelmente, no âmbito do município do Rio de Janeiro, e tomara que o terceiro setor também esteja aqui presente, nós só temos uma entidade qualificada como organização social na área do meio ambiente. Nós só temos um contrato de gestão, e não é para parque, é para um programa específico dos Guardiães dos Rios. Só existe ela, e, na verdade, ela não foi nem escolhida por processo seletivo, ela era a única, foi por inexigibilidade, o que é péssimo para a administração, porque quanto maior a competitividade, provavelmente a oferta vai ser mais vantajosa. E se for bom para a administração, gente, com certeza vai ser bom para todo mundo. Se você, então, tiver essa possibilidade de ser qualificado e houver um processo seletivo, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu numa ação que discute se é constitucional ou não esse modelo, vejam bem, mas essa ação já está há mais de uma década no Supremo Tribunal Federal, mas ainda não existe uma decisão definitiva de mérito sobre se esta parceria é constitucional ou não. Se você está terceirizando o público ou se você está fazendo apenas um processo de cogestão legitimado pela própria Constituição, porque, afinal de contas, o serviço também pode ser prestado para a iniciativa privada. Nesta ação declaratória de inconstitucionalidade, o que o Supremo disse é: você pode fazer esse processo, você pode fazer esse contrato de gestão, mas ele obrigatoriamente tem que ser precedido de um processo seletivo público, impessoal e isonômico, para garantir que todos os princípios da administração pública sejam também obedecidos por essas organizações sociais. E, portanto, isso parte de uma decisão política. O Estado de São Paulo teve essa decisão política. Vou agora investir em parques urbanos através do modelo de gestão por organizações sociais. Aqui estão sendo apresentados vários modelos. É o chefe do Poder Executivo que tem todos à disposição. E aí vai vislumbrar qual é aquele que mais atende ao interesse público, né? Geralmente ele quer vários, ele quer um leque, né, com várias opções. O modelo de gestão por organizações sociais seria um desses modelos. Mas no parque eu só vou ter contemplação porque a área é meio ambiente? Não. Existem outras atividades acessórias. Aliás, o ideal é que justamente esse parque contemple vários usos, várias atividades, recreativa, cultural, de contemplação, de lazer, todas elas, de alguma forma, engajadas. Isso, inclusive, pode ser um medidor, né?
o desafio da fixação de metas e indicadores de desempenho foi tratado aqui pelo Maurício. Qual seria o indicador de desempenho que eu quereria na gestão de um parque urbano? Nós teríamos, por exemplo, 2 tipos, né? Os indicadores de gestão mesmo, eu quero diminuir a minha despesa operacional. Então, eu quero hoje o percentual da despesa operacional em relação ao total de gastos do parque é tanto. Eu quero que, nos próximos 6 meses, ele seja de Y menor do que X atual. Essa é uma meta. Qual vai ser o indicador de desempenho? Depois eu ver quanto que eu gastei do orçamento lá ao cabo dos 6 meses. Eu quero um indicador finalístico. Quais seriam indicadores finalísticos de que está dando certo essa política? Aumentei a fidelização do visitante local e aumentei a atratividade do visitante turista. Ao final de tanto tempo, qual foi o meu nível de fidelização? Quantas vezes por semana esse visitante local frequenta o parque? E em relação ao estrangeiro, qual a quantidade de visitantes, turistas, qual o incremento que houve no parque? É um desafio enorme, criar um indicador, porque, na verdade, quando você monta os seus indicadores de desempenho, fixa as suas metas, ali você está fixando efetivamente a sua política pública. É um desafio, mas é um desafio factível. O contrato de gestão em si, ele pode ser um contrato padrão. O que vai dar forma, o que vai dar o sentido, o que vai mostrar a maneira como você quer tratar efetivamente aquele parque, será o contrato de gestão. Nunca esquecendo que também eu tenho metas de cidadania, que é a participação, seja em conselhos gestores, seja em alguma medida na interferência, que a Patrícia muito bem colocou, que é obrigatória para a lei orgânica, da interferência proativa do cidadão em relação à gestão de um espaço que é público. Isso é a essência do direito da cidade. Essa participação de uma cidade, e aí, mais uma vez, David Harvey, que tem que ser construída e tem que ser usufruída por aqueles que são seus titulares, que são, afinal, os cidadãos. A gestão do contrato, dar-se-á pelo órgão ambiental, ele não vai perder o poder de fiscalização. Aliás, esse poder de fiscalização é dado por lei para a Fundação Parques e Jardins em relação aos seus parques, e muitas vezes a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos também tem esse poder de fiscalização. Não é porque você tem um contrato de gestão que o poder público vai perder o ditar a política pública nesse espaço democrático e dessa forma democrática, e também o poder de fiscalização sobre a efetiva observância à legislação, não só urbanística, como também ambiental. A nossa legislação também muito preocupada que essa nova gestão seja realmente um modelo eficiente, para continuar com mais do mesmo. A gente não precisaria de todo, esse esforço aqui, não só doutrinário, como legislativo, como também administrativo, mas para garantir isso, esses contratos só podem ser prorrogados se 80%, pelo menos, das metas tiverem sido atingidas. Eu queria 100, mas, assim, passar, 100, mas 80, para começar, a tornar essa eficiência mensurável, pelo menos. No caso da nossa legislação local, você pode ficar 2 anos prorrogáveis, o contrato é prorrogável por mais 2 anos e depois por apenas 1 ano. Então, são no máximo 5 anos, findos os quais será necessário um novo processo seletivo e, obviamente, aquela organização social que tiver sido bem sucedida poderá novamente ser a vencedora do certame. Em relação às atividades acessórias ao desfrute do parque pela população, nós já falamos. E aí, para terminar a fala dentro do prazo, eu exortaria todos aqui a lembrarem de algum momento que vivenciaram, pode ser ele especial, pode ser ele frugal, num parque. E aí a gente vai ter que dar razão a Gonçalves Dias lá na Canção do Exílio, porque, com certeza, as aves que lá gorjeiam não gorjeiam como cá. Bom, a gente vai receber aqui as perguntas, vamos ter 20 minutos aqui para fazer o debate. Deixa eu só começar com uma provocação para os três, quem tiver interesse em iniciar esse diálogo, por favor, fique à vontade. Na discussão que a gente teve de manhã, uma das coisas que ficou clara, uma das dificuldades, na verdade, no Central Park, um dos primeiros projetos lá para o desenvolvimento do fundo, etc., indicava a necessidade de uma gestão centralizada.
Maurício trouxe aqui alguns exemplos de outras áreas, né, em que as experiências contam. Quando você olha, por exemplo, as concessões de aeroporto, você começa a pensar assim, você chega no aeroporto, a tua bagagem tem uma empresa, a Polícia Federal, tem a Receita, tem a Anvisa, você tem diversos órgãos ali que, se não estiverem coordenados e funcionando bem, acabam não funcionando. E hoje de manhã, o Fajardo deu uma indicação que no município do Rio de Janeiro, para o Aterro do Flamengo especificamente, acho que apenas no nível municipal você tinha 18 órgãos cuidando ali ou com alguma forma de gestão do parque. Então, a primeira provocação para vocês é como é que o direito pode ajudar, né, a resolver esse tipo de problema. Como é que a gente põe todo mundo na mesma mesa, como é que a gente põe todo mundo sobre uma mesma gestão, um mesmo comando, ou pelo menos que a gente faça isso funcionar de forma integrada. E uma segunda pergunta, e aí eu já depois vou analisando aqui as outras que vão chegando, um número que também chamou atenção na discussão de manhã, se eu não errei na conta de padaria que eu fiz ali rapidinho, 78% dos recursos de manutenção do Central Park são privados, de doação e assim por diante, que é uma realidade que não existe no Brasil. Quer dizer, nos Estados Unidos, você entra em qualquer hospital, você vê que uma tragédia privada vira um benefício público. O cara que perdeu o parente lá paga uma ala do hospital, paga um médico, paga um aparelho e assim por diante. A gente não tem essa tradição, né, uma coisa não é comum no Brasil, e da mesma forma, como a gente vê em alguns setores, essa possibilidade de fomento nessa área de doações e de interesse público, como é também que o direito poderia ajudar a trazer recursos privados, não necessariamente via investimento para retorno, mas para trazer recursos privados para o parque, ou para os parques. Eu respondo primeiro? Perguntas simples, né? Sobretudo simples. Não, na verdade, né, a colocação primeira do Álvaro sobre a coordenação das atividades, me parece que ela pode ser vista de duas perspectivas. Uma perspectiva, nós podemos pensar na atividade propriamente dita na gestão integrada, seja por meio de uma participação de uma entidade do terceiro setor que assuma efetivamente a gestão daquele parque, seja por meio de delegação integral daquele parque, por meio de concessões e PPPs. Mas a questão do parque, ela traz desafios muito grandes, a começar porque nós vamos ter que discutir quem é que tem o poder de delegar ou quem é que tem o poder de fazer a gestão conjunta. Porque se for um parque não ecológico, pelo menos deve ser, né, o município através do seu poder executivo e todos os seus órgãos da administração direta e indireta que já precisam se coordenar ali num primeiro cenário para reduzir os custos de transação. Mas quando nós entramos na seara das unidades de conservação, aí a questão ainda pode ficar mais complexa, porque eu posso ter, né, eu tenho unidades de conservação que são federais, tenho os parques nacionais, tenho parques estaduais, tenho parques municipais, e independentemente disso, quer dizer, ainda independentemente da questão de quem é o titular daquele parque para efeitos de uma eventual delegação ou de decidir qual é o modelo, se vai ser um modelo de gestão direta, participação com o terceiro setor ou delegação com fins econômicos, tem algumas atividades que vão ter que ser coordenadas com outros entes federativos. Ainda que o parque seja municipal, a responsabilidade primeira por segurança pública das áreas públicas é estadual. Então, daí, eu acho que esse é um tema que nós vamos ter que enfrentar. Isso requer sempre uma gestão articulada, né, de mais de um ente político. A questão da gestão, talvez um modelo para reduzir custos de transação seja um modelo que trabalhe com a visão integrada do parque. Então, não aquele modelo que eu apresentei, onde eu delego o quiosque para um, de repente a lojinha de venda para o outro e o restaurante para um terceiro, mas que eu pense um projeto maior onde eu possa fazer, né, uma gestão integral. Deixa eu botar mais pimenta nesse prato aí. Assim, do ponto de vista de engenharia institucional, em tese, se você mudar os normativos, se você mudar a legislação, você poderia ter um único órgão responsável por cuidar daquele parque. É uma questão de vontade política, por um lado, e competência técnica, normativa para fazer isso. E aí,
Não estou dizendo que é fácil nem que é simples. Tá? Até do ponto de vista tecnicamente, assim, o saber que é necessário para fazer isso é relativamente simples. Né? O problema é você... Só entrar na pergunta, que vem uma pergunta aqui que acho que vai na linha da sua, da sua resposta, que é assim, se não tivesse amarra jurídica para fazer, se você não tivesse esse problema de mudar a legislação, qual seria o modelo ideal para você implementar esse tipo de coisa? Quer dizer, botar na sua consideração aí. Tá. Não, eu só queria dar um exemplo, gente, que está acontecendo com os aeroportos. Galeão está sofrendo com isso, Brasília está sofrendo com isso, Guarulhos está sofrendo com isso. Não foi feita... No aeroporto, o Álvaro dava o exemplo, né? Você tem a Polícia Federal, você tem a Anvisa, você tem a ANAC, você tem o Departamento de Aviação Civil, você tem uma série de órgãos que têm interferência no modo como funciona o aeroporto, né? E essa coordenação prévia entre esses órgãos não foi feita como parte do processo de concessão. Ao contrário, uma das críticas que eu tenho ao processo de concessão dos aeroportos, como foi feita, é que você fez estudo de viabilidade para concessão de grandes aeroportos no Brasil em 4 meses. Né? Em qualquer lugar do mundo, você leva 1 ano fazendo estudo de viabilidade para ter estudos com a qualidade minimamente adequada para isso. Então, hoje, apesar de você ter um concessionário responsável pelo aeroporto, o concessionário hoje está sofrendo com isso, né? Para os advogados é bom, eu não tenho de que reclamar em relação a isso, mas o problema a Receita Federal baixa uma portaria dizendo que ela quer que esteja disponível em tal ala, em tal sala, scanners com tais e tais e tais capacidades. E o concessionário diz, mas isso não está no meu plano de investimento, isso não estava previsto no edital, isso não estava previsto no contrato. Mas a Receita baixa uma portaria e o sujeito tem que correr para ir, ou cumprir ou ir para a justiça. Né? Então, assim, essa coordenação, mesmo para você conceder, seja transferir a gestão para a iniciativa privada, você tem que fazer essa coordenação prévia, sob pena de você colocar lá um privado que vai ter que se reportar a 18 entes, né? E que não vai conseguir, portanto, ter uma gestão minimamente eficiente. Metade do trabalho dele vai ficar né, renegociando, né? Tentando encontrar um acordo entre os diversos órgãos que estão ali envolvidos, né? Então, eu acho assim, para qualquer processo de envolvimento na iniciativa privada, essa situação tem que ser resolvida antes. Isso caracteriza rigorosamente um risco político, né? Que vai ser precificado. Na hora que você faz uma concessão a uma delegação de iniciativa privada com esse tipo de confusão institucional, a iniciativa privada é racional, ela olha a confusão que ela vai ter, ela olha como é que ela vai gerir aquilo, ela coloca no preço, ponto. Né? É isso que vai acontecer. Você vai pagar muito mais caro e vai ser muito menos eficiente. Na verdade, o contrato de gestão em si das OS tenta resolver num só contrato várias possibilidades de licitações picadas que a administração teria que fazer separadamente, se ela não tivesse um único contratado. Então, de certa forma, ele é a administração contratada, proibida pela 8666, mas que veio legitimada no contrato de gestão. Eu gostei muito do seu modelo, misturando a concessão com o contrato de gestão com as concessões, mas gera, às vezes, essa dificuldade gerencial. Eu vou contar um exemplo no município do Rio de Janeiro. Nós temos o Clube do Servidor, que é gerido por uma organização social. E foi-lhe permitido que explorasse a cantina da piscina como atividade acessória àquela atividade principal, que é propiciar lazer e esporte por servidor. Já são quase 4 anos de contrato, até hoje eles não conseguiram. Porque tem uma certa dificuldade, eles não têm fins lucrativos, na verdade, eles não podem atuar como um terceiro ganhando uma taxa de remuneração, então não há interesse. Então, esse é um desafio da gente fazer uma nova modelagem de contrato de gestão que prime pela sustentabilidade. Porque, no fundo, se você conseguir isso, você consegue dos dois lados ganhar. Tanto pelo poder público, que não vai ter que custear a manutenção daquela praça só com a sua dotação orçamentária, quanto para a iniciativa privada, que vai ficar mais animada a fazer aquele serviço. Vai ter fontes, eu não direi fontes alternativas, que a gente vai confundir com a concessão, mas outros meios de também se remunerar. Não é uma questão simples. Não é uma questão simples, não há nenhum precedente nesse sentido. Em relação à captação de recursos, isso é algo que a gente fala até também muito na universidade. Vamos parar de ser dependentes só da vinda de recursos. Você produz
né? Você produz inteligência, tem como ir lá e buscar esse fomento. A iniciativa privada também pode fazer isso. A gente acabou de passar pela Associação dos Amigos do Jardim Botânico. Não temos essa tradição, mas a associação está ali, né? Alguns amigos hão também de contribuir. Exemplo recente foi o Estado do Rio de Janeiro, lançou um edital da Escola Parque, a ser gerida também por uma organização social, e transformou isso em meta. Uma das metas dela é que consiga também fomento da iniciativa particular. Foi uma saída. Nessa mesma linha, tem uma outra pergunta aqui sobre, quer dizer, considerando aí, imagino já um modelo mais próximo à concessão ou uma PPP no estrito senso da legislação brasileira. Tem uma pergunta aqui que, evidentemente, você tem parques que têm mais atratividade econômica para o investimento e outros com menos. Quer dizer, quais seriam os instrumentos que a gente teria para atrair efetivamente a iniciativa privada? E a pergunta aqui questiona se eventuais incentivos fiscais seriam uma boa política para tanto. Não, olha, a legislação de PPP permitiu que, quando houver o interesse estatal em subsidiar, subsidiar por meio de pagamento público, né, a prestação de determinado serviço à administração pública ou aos usuários, é viável, né, você criar uma estrutura contratual. Geralmente, a estrutura contratual que se usa é de concessão administrativa para casos desse tipo, em que você tem um contrato de longo prazo, transferindo para a iniciativa privada a obrigação de investimento, gestão, operação, manutenção daquela infraestrutura ou daquele equipamento, e ela se remunera por meio de pagamentos públicos realizados de acordo com indicadores de resultado, indicadores de desempenho, como foi falado aqui ainda há pouco, que são essa forma de remuneração e a forma de estabelecimento dos indicadores é o que gera exatamente os incentivos, né, para esse concessionário, esse ente da iniciativa privada, de fato fazer aquilo que o poder público deseja fazer. Eu adorei a sua expressão de que na hora que você estabelece os indicadores de desempenho, no fundo ali você está fazendo a sua política pública, né? Enquanto você está fazendo normas abstratas, ela não tem exatamente grande efeito. Na hora que você diz que você quer que seja, sei lá, um indicador de desempenho que pelo menos X pessoas da comunidade local estejam envolvidas na gestão e na conservação daquela unidade de conservação, você criou uma meta que tem que ser atingida, né? E quando ela é atingida, isso se traduz em remuneração, se traduz em retorno econômico para a iniciativa privada. Então, assim, hoje com a legislação de PPP, você tem esse instrumento, né? Eu acho que o desafio que está sobre as costas de todos nós, né, qual é o modelo contratual que a gente vai criar a partir dessa legislação que já existe, dessa possibilidade de você ter o pagamento público para completar nesses negócios que não são autossustentáveis, né? Então, deixa eu só tentar especificar um pouquinho mais, aí talvez acho que a sua participação pode, como entusiasta carioca, pode ajudar ainda mais na resposta. Quer dizer, na pergunta anterior faltou dizer que me perguntavam um modelo ideal para o Parque do Flamengo. Vocês têm alguma visão pré-concebida sobre isso? Que eu ia falar com um maior especialista em PPPs, até que ponto a gente não poderia pensar numa parceria, porque a PPP administrativa também toda a remuneração vem do poder público. Então a gente recai no mesmo problema. Será que eu tenho mais para gastar do orçamento público através da direta com a iniciativa privada do que eu tinha antes com o próprio poder público fazendo? Por mais que eu tenha uma certa economia com o pessoal, será que isso vai ser compensado? Ou há novas formas, novas alternativas de receita? Isso também talvez valha para a administração direta. Cobrar entrada em parque, houve até um parecer, na época, muito discutido, em que para certas trilhas ecológicas se admitia um uso especial, e se você entendesse o bem como bem de uso especial, algum gravame, alguma remuneração poderia ser cobrada.
Não vingou esse entendimento. A lei orgânica é bem clara, dizendo que é bem de uso comum do povo. É difícil haver, não que esteja de todo excluída, existe aquela excepcionalidade, a janelinha, né, de que a Patrícia falava. Existe essa possibilidade, mas ela há de ser realmente excepcional. E aí, o turismo, o arborismo radical, por exemplo, tem ali no Parque do Cantagalo, na Parque da Catacumba. Até que ponto isso também... Isso aí sim seria uma fonte alternativa dentro da nomenclatura própria de uma PPP, não administrativa, mas patrocinada. Operação aqui que é um negócio que é da nossa cultura, tá? Que para mim é uma coisa que muitas vezes me incomoda. Que, assim, sinceramente, eu não consigo achar que discussão de cobrança desse tipo de para esse tipo de atividade, a rigor, não deveria sequer ser uma discussão jurídica isso, né? Isso é uma discussão econômica. Você quer alocar o custo ao usuário ou ao contribuinte? É uma discussão econômica, né? Quando a gente juridiciza essa discussão, a gente esconde a real natureza dela, porque existe mais ou menos uma ideia assim, de que há um almoço grátis, né? De que na hora que a gente não está cobrando, ninguém está pagando. Não é que ninguém está pagando, todos nós estamos pagando com o contribuinte, né? Então, eu me incomoda aqui no Brasil, e é jurídica, termina sendo jurídica, porque tem regras sobre isso e tudo mais, mas a discussão não devia ser jurídica, a discussão devia ser econômica, né? E em relação à concessão administrativa, já existem exemplos entre nós de concessão administrativa em que não é só o pagamento público que custeia o concessionário, né? Se você fizer uma leitura fria da lei, você tem toda razão. Lá fala que concessão administrativa é quando você tem apenas o pagamento público. Mas, por exemplo, todas as concessões de arenas, de estádios que você tem no Brasil, você tem, além da fonte de receita de pagamento público, a fonte de receita de vendas de ingresso, de venda de direito de publicidade e tudo mais. São todas administrativas, né? Por quê? Porque a venda de ingressos, ela não é tarifa no sentido jurídico, né? Porque você não está falando de serviço público. Então, como é preço público, seria preço público, né? Então, você pode fazer isso dentro de uma concessão administrativa. Então, não é nem receita acessória. Não é nem receita acessória. No caso do parque, por exemplo, exploração de bicicleta, do sim, restaurante, no né? Seria uma PPP administrativa com essas receitas. Você pode chamar de receita acessória, mas eu acho também que você pode incluir no escopo da PPP e dizer que o sujeito pode explorar e cobrar. Porque se não é tarifa, você... E aí, gente, eu sei que essa discussão puramente jurídica. Aqui só os advogados estão participando, né? Se você caracteriza ou não como concessão administrativa ou como concessão patrocinada. Bom, deixa eu fazer a última pergunta aqui. E só para voltar ao tema, eu vou insistir com vocês. Vocês têm 20 segundos cada um para dizer Parque do Flamengo. Qual é a preferência de cada um de vocês? Eu sinceramente, vou confessar aqui, eu não tenho conhecimento suficiente, apesar de passar e adorar, eu não tenho conhecimento suficiente sobre a situação para ter uma resposta. Eu fui chamada a insistir no tema, tá? Então, por isso que eu estou dizendo. Eu acho que a gente não tem tempo para ficar respondendo mais várias perguntas. Eu queria agradecer muito a participação de cada um de vocês. Peço desculpa às perguntas que, eventualmente, não teve tempo de responder. Se quiserem fazer um fechamento aqui dentro do nosso tempo, depois a gente vai fazer um intervalozinho de 15 minutos. Eu só queria fazer uma retificação, que um dos slides é o Bosque da Barra, e o Bosque da Barra é um parque natural. Eu trouxe uma colinha aqui, na verdade ele não é um parque urbano, tá? Estava entre os slides e foi um erro. Em relação só à variável econômica, minha única preocupação, se a gente só precificar, é que a gente não vai ter aquela ética urbana por detrás da democratização do espaço público, e isso pode ser um perigo. Então, eu acho só que a gente tem que contrabalançar um pouco o valor econômico com esse valor que é intangível, que é a cidade de todos. Por favor, não me entenda mal. Eu não estou dizendo para desconsiderar os outros valores, tá? Eu só estou dizendo o seguinte, que na hora que você não cobra de usuário, o contribuinte está pagando. Não vamos imaginar que tem almoço grátis. Então, assim, não é que, se é um valor nosso, que tudo seja oferecido gratuitamente a todos, vamos fazer isso. Agora, a gente tem que saber que alguém está pagando por isso, é o contribuinte. Né?
estava falando que me incomoda é quando a gente trata como se, de um lado, é o usuário pagando, ou do outro lado, não tem ninguém pagando. Não tem alguém pagando, né? Somos todos nós. Bom, então muito obrigado. 15 minutinhos aí de intervalo.